Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem fascinante, lá no livro de Juízes, capítulo 3. Vamos descobrir juntos um padrão, um ciclo que se repete vez após vez na história do povo de Deus. É uma história de crise, de libertação, mas também de esquecimento. Vamos entender como esse ciclo funciona? Sabe aquela sensação de que a história vive se repetindo? Pois é, essa pergunta que a gente se faz hoje já era o centro de tudo lá atrás nos tempos bíblicos. E é exatamente isso que vamos ver no livro de Juízes. Um ciclo, quase que previsível, de problemas e soluções. Como isso acontecia? Vamos descobrir. Olha que interessante, o capítulo 3 de Juízes já começa nos dando o contexto de tudo. Algumas nações inimigas não foram expulsas da terra prometida. E por quê? Tinha um propósito muito claro nisso: testar as novas gerações de Israel. Aqueles jovens que não tinham visto as grandes batalhas do passado. A pergunta era, será que eles iam se manter fiéis aos caminhos do Senhor? Era literalmente uma prova de fogo para ver onde estava o coração daquele povo. E o que acontece nessa prova? Bom, eles acabam caindo num padrão. Um ciclo que a gente hoje chama de ciclo dos juízes. Funciona assim em 5 passos. Olha só. Primeiro, vem o pecado, o povo se afastava de Deus. Depois, a opressão, o inimigo se levantava e os dominava. Aí, no sofrimento, vinha a súplica. O povo clamava por socorro. E Deus, em sua misericórdia, enviava a salvação, levantando um líder, um juiz. E por fim, a paz. A terra descansava, mas só por um tempo. Esse é o mapa que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, no nosso roteiro de hoje, vamos ver esse ciclo acontecendo na prática. Primeiro a gente entende a desobediência, a raiz de tudo. Depois vamos conhecer 3 figuras incríveis. Otiniel, o primeiro juiz. Eude, o libertador canhoto, uma história de astúcia. E Sangrar, um herói que ninguém esperava. E no final, a gente amarra tudo para ver qual é a grande lição por trás desse padrão. Vamos começar então com o primeiro deles, Otiniel. A história dele é assim. O exemplo de livro, sabe? É um modelo perfeito que estabelece como esse ciclo vai funcionar. Mas quem foi Otiniel, afinal? Ele é o primeiro juiz que a Bíblia menciona dentro desse ciclo. Aconteceu assim. O povo se esqueceu do Senhor e, como consequência, ficaram 8 anos sofrendo sob o domínio de um rei da Mesopotâmia. 8 anos, mas aí, no meio da angústia, eles clamaram a Deus e a resposta de Deus foi levantar Otiniel para libertá-lo. E olha só o resultado disso. Dá uma olhada nesse gráfico. É impressionante. Foram 8 anos de opressão, seguidos por 40 anos de paz. 40! É uma geração inteira vivendo em tranquilidade. Isso mostra o poder da intervenção divina, o impacto de um líder levantado por Deus. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa paz não seria eterna. Pois é, Otiniel morre e o que acontece? O ciclo recomeça. E é aqui que a gente conhece a nossa segunda figura, Eude. E a história de Eude parece um filme. Não é uma guerra tradicional, não. É uma trama de espionagem de muita astúcia, um plano ousado. Eude vinha da tribo de Benjamim, e ele tinha um detalhe que muda toda a história. Ele era canhoto. Nessa época, o povo de Israel já estava sofrendo há 18 anos nas mãos de Eglon, o rei de Moabe. Eude foi a pessoa escolhida para levar o tributo até o rei. Só que ele não estava levando só o tributo, não. Ele tinha um plano secreto. Vamos imaginar a cena. De um lado, o plano de Eude. Ele cria um punhal pequeno, de 2 gumes, e esconde na coxa direita. Por quê? Porque quase todo mundo era destro. Nenhum guarda pensaria em revistar ali. Do outro lado, a gente tem o rei Eglon, um homem descrito como muito obeso, esperando tranquilamente o tributo de sempre. Ele chama Eude para uma sala privada, sem a menor desconfiança, o clima vai ficando tenso. E aí, no momento perfeito, Eude se aproxima e diz: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." O rei, ao ouvir a palavra Deus, se levanta. Era um sinal de respeito. E foi nesse exato instante que Eude, com sua mão esquerda, saca o punhal e ataca o rei. Um golpe fatal. É um momento de virada, chocante, mas absolutamente decisivo para a libertação do povo. Depois daquele ato corajoso, Eude foge, reúne o exército de Israel e eles vencem os moabitas. E o resultado? Olhem esse número. 80 anos de paz.
É o dobro do que Otiniel conseguiu. Aquele plano arriscado, aquela estratégia de Deus, trouxe uma recompensa gigantesca e duradoura. Isso nos mostra que Deus usa estratégias e pessoas que a gente nem imagina. Agora a gente chega na nossa terceira história, e essa é bem curtinha, mas muito poderosa. É a história de Sangrar. Se Ehud foi o agente secreto, Sangrar é aquele herói que ninguém esperava, que aparece do nada e usa uma ferramenta bem inusitada. A Bíblia resume a história dele em um único versículo. Mas olha a dimensão do que ele fez. Como aguilhada de bois, que é basicamente um pedaço de pau para guiar o gado, ele, um homem só, derrotou 600 soldados filisteus. 600! Um homem, uma ferramenta de trabalho contra um exército. É ou não é a prova de que Deus capacita quem Ele quer com o que a pessoa tem nas mãos? Ok, a gente viu a história do líder nobre, do estrategista canhoto e do fazendeiro corajoso. Agora, o que esse padrão todo, esse ciclo, realmente nos ensina? Vamos juntar as peças e ver as lições que a gente pode tirar de Juízes, capítulo 3. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a desobediência sempre gera consequências. É um padrão. Segundo, o clamor sincero em meio à crise é o que abre a porta para a libertação. Terceiro, Deus levanta líderes de onde ninguém espera. Pode ser um nobre, um canhoto, um agricultor, não importa. Outra coisa, a paz não é um estado permanente, ela é uma conquista que precisa ser guardada. E a lição mais forte, talvez, o ciclo só se repete porque as lições são esquecidas. A nova geração esquece o que a anterior aprendeu a duras penas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O que esse ciclo de crise, resgate, de queda e redenção nos revela hoje? O que ele nos fala sobre a verdadeira liderança? E mais, qual é a nossa responsabilidade como comunidade de aprender com o passado para não repetir os mesmos erros? Fica aí essa pergunta para meditarmos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia.